Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, daqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias dessa segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. O mês de janeiro está terminando, nação, e com ele também a excursão preparatória do Flamengo nos Estados Unidos. Sim, preparatória. O Flamengo foi aos Estados Unidos para poder se preparar para tudo que vem pela frente. E vem bastante coisa. Amanhã, dia 30, o Flamengo retorna para o Brasil, onde no dia 31 joga Campeonato Carioca. Tite já tem na cabeça a sua equipe base, que pode começar os principais jogos do Flamengo do ano. É claro, ainda conta com Matias Vinha, que chegou lá em Orlando há poucos dias. Ainda com problema de lesão, Matias Vinha, que está na transição, só deve ficar disponível para o Flamengo a partir do jogo contra o Botafogo. Não que ele vá atuar contra o Botafogo, mas a partir dali é quando o Flamengo faz a programação para poder começar a contar com Matias Vinha, ou seja, meados de fevereiro. O Flamengo ainda tem alguns assuntos a resolver, por exemplo, o caso do Mateuzinho. Mateuzinho insiste em ir para o Corinthians. John Testor, dono da SAF do Botafogo, conversou com Rodolfo Landim, que aceitou a proposta pelo lateral direito rubro-negro. Acontece que o Corinthians avisou o Mateuzinho que vai mandar uma proposta igual, nem é para cobrir, igual à do Botafogo, para o Flamengo poder resolver a situação do lateral direito. Acontece, pessoal, que com o Corinthians o Flamengo vai querer não só os mesmos valores, mas as garantias de que os valores serão cumpridos. Gato escaldado tem medo de água fria. E para negociar com o Corinthians agora, só mediante a acerto do pagamento. Sem acertar pagamento, o Flamengo não vai negociar com o Corinthians. Por isso, as chances do Mateuzinho ir para o Corinthians são muito pequenas. John Testor quer convencer o Mateuzinho que, se ele for bem no Botafogo, as portas da Europa estarão abertas para ele através dos clubes que o dirigente tem lá no velho continente. Ainda assim, Mateuzinho quer aguardar pelo Corinthians. A família toda do Mateuzinho é corintiana, ele é de Londrina. Por isso, eles estão aguardando essa tão sonhada proposta e garantias financeiras do Corinthians para que o Flamengo possa liberá-lo, sim, mas não para o Botafogo, e sim para o Corinthians. Já o Thiago Maia ainda nutre esperanças de poder jogar no Internacional de Porto Alegre. O Inter aguarda a chegada de Marcos Braz, Bruno Spindel e Rodolfo Landim para poder conversar com os dirigentes rubro-negros para ver se há possibilidade da flexibilização da ida do Thiago para o Inter. A última proposta do Inter para o Flamengo foi de 3 milhões de euros mais 800 mil euros por metas, o que o Flamengo não quer. O Flamengo quer, no mínimo, 4 milhões de euros mais bônus por metas alcançadas pelo Thiago Maia. Aliás, a situação do Thiago Maia pode mudar e muito. O técnico Tite está vendo a dificuldade que está tendo de montar o seu meio de campo com apenas um único volante. Eric Pulgar é muito bom, é um jogador construtor, consegue desarmar e ser destrutivo também, mas sozinho passa muito aperto para defender o nosso sistema defensivo. Tanto é que contra o Orlando City, as principais ações ofensivas foi do time americano, porque os caras tiveram muito espaço no meio do campo. Há uma polêmica muito grande sobre manter ou não manter o Gerson na equipe rubro-negra. Porque com o Gerson na equipe, nós temos menos força defensiva. Repito, o Gerson hoje é um dos melhores jogadores do Flamengo com a bola nos pés. Sem a bola, não se posiciona bem. Ainda que tenha ganhado aí a empatia de boa parte daqueles que assistiram Flamengo 1, Orlando City 1, até mesmo com o título de melhor jogador em campo, defensivamente o Gerson não conseguiu cumprir as determinações que o Tite precisa que ele cumpra. Também tem a situação do Tite ainda querer um ponta-direita. Essa situação nós vamos falar nesse vídeo aqui. Antes, deixa eu apenas lembrá-los de se inscreverem no nosso canal. Checa aí, veja se você já está inscrito no nosso canal. Muitas vezes o YouTube te desinscreve, passa uma semana, 2 sem assistir vídeo, o YouTube vai lá e te tira. Então confere aí, está inscrito? Não? Se inscreveu? Beleza. Agora vai no sininho e clica e perceba se a opção todas está marcada. Se não tiver, marque a opção todas. Assim você vai receber todas as notificações de novos vídeos aqui do nosso canal.
Agora aqueles 3 Cs que ajudam no nosso crescimento. Curta, comenta e compartilha. Curtindo e comentando, você gera engajamento para o canal, coisa que o YouTube gosta muito. Daí o YouTube dispara o nosso canal para fora da nossa bolha, fazendo com que outros torcedores rubro-negros conheçam o nosso canal. Assim a gente cresce e passa mais tempo aqui com vocês, te informando sobre tudo que está acontecendo. E não esquece que o seu comentário me faz conhecer sua opinião, até para poder correr atrás de vídeos mais explicativos sobre aquilo que você tem dúvida ou sobre aquilo que você está chamando a minha atenção nos comentários. Curta, compartilha e comenta. Nação Flamengo renovou o contrato com Fabrício Bruno. Isso não era uma novidade, todos nós sabíamos que isso ia acontecer. Fabrício Bruno teve para sair do Flamengo no ano passado, a diretoria rubro-negra segurou e prometeu a ele salários melhores, tempo de contrato melhor e foi o que aconteceu. O Flamengo vai fazer o mesmo com o Eric Pulgar, que também tem um salário ali incompatível com o futebol que ele demonstra dentro de campo hoje. A situação do Eric Pulgar é uma situação dentro de campo que merece atenção. Como eu disse, ele está jogando praticamente sozinho quando o time do Flamengo está sem a bola, ou seja, no momento defensivo da equipe rubro-negra. E o Tite ainda quer um volante para poder trabalhar defensivamente. O Tite vai ter um problema. Se vai tirar o Gerson, se vai tirar o Nico, se vai tirar o Cebolinha, se vai tirar o Arrascaeta ou o Pedro, são os caras que ele pode mexer na equipe rubro-negra para tirar. O que mais parece é que o Gerson está com a vaga ameaçada. E de 2 situações. Na primeira situação, a questão do volante. O Flamengo ainda está de olho em Fausto Vera. O staff do Fausto Vera ainda não se acertou completamente com o Corinthians. Com o interesse do Corinthians no Mateuzinho, pode se enrolar uma composição para que seja um toma lá da cá. Vai Matheus, vem Fausto Vera. A única situação que o Flamengo não aceita é assumir uma dívida que o Corinthians já tem. Porque quando você assume dívida, junto com ela vem os juros, as multas e todos os problemas. O Flamengo não quer isso. O Flamengo quer pegar o Fausto Vera do Corinthians, porque é um desejo do técnico Tite, mas sem ter que arcar com toda a lambança que o Corinthians já fez com o Argentino Júnior. Essa, inclusive, é a chave corintiana para tentar Mateuzinho para os lados lá de Itaquera. Então a gente pode voltar a ter sim aquela possibilidade de troca. Mateuzinho no Fausto Vera. Vai depender como o Corinthians fizer a composição da situação e como o Flamengo entender que essa situação é boa para ele. Se o Fausto Vera chegar, Fausto Vera e Eric Pulgar seriam a dupla de volantes que o Tite pensa em utilizar. E aí eu já peço para você comentar dando a seguinte opinião. Se o Flamengo contrata o Fausto Vera, você escalaria Fausto Vera e Eric Pulgar? Se escalasse, quem você tiraria da equipe? Pedro, Cebolinha, Arrasca, Nico ou Gerson? Agora, lembra que eu falei há minutos atrás que o Gerson está arriscado a sair da equipe não só por conta de um volante? Isso é porque o Tite ainda quer um ponta-direita. O Flamengo ainda não saiu do mercado na tentativa de um ponta-direita. Marcos Braz conversou com o staff do TT, como eu trouxe para vocês com exclusividade alguns dias atrás, e deixou as coisas mais ou menos acertadas com o staff. Mesmo correndo risco de perder o atleta para o Zenit, que ofereceu 7 milhões de euros para o Galatasaray, Marcos Braz ainda tem a confiança que se tentar contratar o jogador junto ao Galatasaray, que ele conseguirá trazer o jogador para cá. Ainda tem a situação envolvendo o Brian Rodrigues, uruguaio, que foi oferecido ao Flamengo e o Flamengo vê com bons olhos. A preferência do Tite é pelo TT, mas ele também gosta muito do Brian Rodrigues. A situação é a seguinte: a CBF, através de um pedido do Atlético do Paraná, estuda aumentar o limite de estrangeiros para assinar súmula, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão. Hoje, são 7 os estrangeiros que podem assinar súmula nessas 2 competições, uma vez que na Libertadores não há esse limite. Se aumentar de 7 para 9, o Flamengo ganha um espaço a mais para poder registrar mais jogadores estrangeiros. Esse é um dos empecilhos que fazem com que o Flamengo agora dê uma freada na contratação de jogadores estrangeiros. Não é só o Brian Rodrigues. O Flamengo também tem interesse no Sebastián Cáceres, outro uruguaio. O Flamengo vai esperar chegar no Rio de Janeiro
para começar a avaliar estas situações. Mas se o Atlético do Paraná, apoiado por outras equipes, conseguirem aumentar o limite de jogadores que assinam súmula no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, isso flexibilizará bastante a situação do Flamengo para a contratação de reforços. Brian Rodrigues hoje é um jogador muito versátil e que pode fazer a ponta direita da maneira que o Tite quer, com muita agressividade, do mesmo jeito que Cebolinha faz do outro lado. O TT está na mesma situação. A diferença é que o TT, o Flamengo foi procurar e tem concorrência europeia. O Brian Rodrigues foi oferecido e tem o desejo de jogar junto com seus compatriotas no Mengão Queridão. Assim que chegar ao Brasil, Braz ainda vai desenrolar toda essa situação do ponta direita, do volante e da zaga. Porque sim, o Flamengo pode resolver o problema com o Léo Ortiz e ainda assim trazer mais um zagueiro construtor para o técnico Tite. Ou seja, essa é uma semana decisiva para os clubes europeus. É uma semana onde os europeus têm que terminar suas propostas. Sebastián Cáceres é observado muito de perto por vários clubes da Premier League. Até o momento, nenhuma proposta chegou ao América do México. Mas os clubes só têm até sexta-feira, quando a janela fecha, para fazer propostas para o clube mexicano. Caso não haja nenhuma proposta, o Flamengo fica com o caminho livre. O mesmo acontece entre Galatasaray e TT. Se o Galatasaray não terminar, não encerrar as conversas com o Zenit essa semana, o Flamengo ficaria também com caminho livre para poder ir atrás do jogador. Ou seja, nação, nós temos uma semana cheia de muitas coisas para acontecer para o Mengão Queridão conseguir ainda mais reforços. Segundo eu apurei, o Flamengo ainda pretende trazer pelo menos mais 3 jogadores. O ponto de discordância do Tite com o Marcos Braz é com relação a jogadores para compor elenco. O Tite acha que o Flamengo está muito mais perto hoje de conseguir jogadores para compor do que jogadores para brigar por posição e ser importante durante o ano. E o que o Tite quer é justamente o contrário, que o Flamengo busque os jogadores para poder brigar por titularidade e poder ser útil muito mais vezes durante o ano do que um jogador que vai compor elenco. Olha, é ficar de olhos bem abertos nos nossos canais. Às 11 horas, eu e a Mirinha estaremos ao vivo com vocês na nossa já tradicional live do Jornal VVP. Eu espero todos vocês às 11 horas. Obrigado por tudo. Se inscreva, comenta, compartilha e curta os nossos vídeos. Excelente semana para todos vocês. Eu amo vocês. Saudações rubro-negras.